Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou fazer um ranking das obras do Stephen King que eu mais gosto. Mas só depois da vinheta, vamos lá. Eu comecei a ler Stephen King quando eu tinha mais ou menos uns 13, no máximo 14 anos. Os primeiros livros do King que eu li foram Saco de Ossos e O Apanhador de Sonhos. Saco de Ossos provavelmente é o que eu mais reli nesse período, eu já devo ter lido ele umas 3, 4 vezes. E O Apanhador de Sonhos eu nunca tive vontade de reler, mas foi aí que começou a minha vontade de ler Stephen King. No ensino médio eu li mais alguns de Stephen King, e agora na vida adulta eu já comprei vários outros dele para poder ler. Eu já li 24 livros de Stephen King. É muita coisa, mas ele já produziu muito mais, ele já produziu mais de 60 livros, então minha meta é ler, assim, pelo menos mais da metade do que ele já fez. Eu tô no caminho pra isso, e nesse período eu acho que eu já tenho o meu top 5 livros favoritos dele. Antes de eu começar a apresentar o meu top 5 livros de Stephen King, eu vou contar pra vocês quais livros dele eu já li. Vai estar na ordem de lançamento, não na ordem que eu li, porque até porque eu não lembro a ordem que eu li, e as capas vão aparecer aqui do lado, ó. Então vamos começar, tudo anotado aqui. Eu li Carrie a Estranha, O Iluminado, A Dança da Morte, O Pistoleiro, que é o primeiro livro da Torre Negra, Quatro Estações, A Maldição, A Coisa, A Escolha dos Três, Terras Devastadas, A Espera de um Milagre, Os Justiceiros, Mago e Vidro, Saco de Ossos, Apanhador de Sonhos, Tudo é Eventual, Buick 8, Lobos de Calha, Canção de Susana, A Torre Negra, Love, Duma Key, Ao Cair da Noite, Sob a Redoma e O Vento pela Fechadura, totalizando os 24 livros do King que eu já li. Eu ainda tô devendo a leitura de alguns livros clássicos dele, que são A Hora do Vampiro, Zona Morta, Dança Macabra, Cujo, Christine, O Cemitério e On Writing. E eu tenho 4 livros do King que eu ainda não li, que estão aqui na estante, que é Misery, Novembro de 63, Tripulação de Esqueletos e Insônia. Dito isso, vou pegar esses 24 livros do King e fazer o meu top 5. Que eu já vou começar roubando, não vai ser um top 5, vai ter um top 6. Porque a quinta posição está empatada. Estão empatados 2 livros nessa quinta posição. O primeiro deles é O Iluminado, que é uma das obras-primas do King, que conta a história do Danny Torrance, que fica preso num hotel com o pai dele e a mãe. O pai dele é chamado para cuidar do hotel, né, o Overlook Hotel, e ele vai cuidar desse hotel e lá dentro ele começa a meio que surtar. E o filho dele tá lá dentro, a mulher tá lá dentro, a história toda se desenvolve aí. O Iluminado é o Danny Torrance, a história toda se baseia nisso. Eu não vou contar muita coisa porque eu vou ter que reler o Iluminado também, tem muito tempo que eu li, mas ele tá no meu top 5 livros de Stephen King, na quinta posição e meia, assim, porque tá dividido com outro livro. E esse livro em questão é Love, a história de Lissy. Esse livro fala, lógico, né, eu acabei de falar a história da Lissy, mas ele conta quando a Lissy perdeu o marido dela. O marido dela era um escritor famoso, ele morreu e deixou tudo inacabado pra ela lá, deixou um escritório vazio, deixou a vida dela toda pra trás, assim, deixou ela pra trás e ela não sabe muito bem lidar com a situação. E aí ela precisa começar a lidar, tanto com os estudiosos que querem cuidar da obra inacabada do marido dela, quanto da própria vida do marido dela que ficou meio inacabada. Ela começa a descobrir um lugar secreto pra onde o marido dela ia quando ele começava a escrever. E a partir daí a viagem começa, e é muito, muito bom. O livro que ocupa a 4ª posição da minha lista é A Dança da Morte, esse calhamaço aqui, olha só que bonito que ele é, o tamanho desse negócio. Que conta quando um vírus mortal, não lembro se é um vírus, uma bactéria, alguma coisa muito mortal, escapuliu do controle do governo americano e matou 99% da população mundial. E sim, o início desse livro é o início mais desesperador de qualquer livro do King, porque eu não vou ficar segurando não, porque tá pesado. Mas é o mais desesperador de qualquer livro do King, porque é uma coisa que pode acontecer. Se espalhar um vírus, morrer 99% da população, as primeiras 100 páginas desse livro descrevem assim, muito bem o que poderia acontecer. É um pânico generalizado, carros sendo destruídos, as pessoas andando a esmo, encontrando uma a cada cidade, 2 a cada cidade. É muita pouca gente sobrevivendo num apocalipse desse caso aqui, e depois eles tendo que reerguer uma sociedade. E tem toda uma luta do bem contra o mal. Aqui nesse livro aparece o Randall Flagg, que é um dos vilões principais da Torre Negra. Ele é uma das
um dos personagens principais desse livro também, então tem que ficar de olho aqui, quem gosta da Torre Negra, lê também A Dança da Morte, porque explica um pouquinho da personalidade do Randall Flagg, e é muito bom, assim, as 1000 e tantas páginas do livro, deixa eu ver quantas páginas são 940 na minha edição, a edição nova lançada deve ter mais páginas, mas assim, cada página vale muito a pena. O terceiro livro da lista é um que é considerado uma das obras-primas do King, que é A Coisa, que é outro tijolaço do King, assim. E contar pra vocês, eu comprei esse aqui por R$ 9,90 numa promoção da livraria aqui da cidade, que é a Livraria Leitura. Eu achei lá, tipo, R$ 9,90. Eu falei, opa, é meu, me dá. Porque esse livro costuma ficar mais de 70, 90 reais. Essa capa preta aqui, principalmente. E ele conta a história de 6 meninos da cidade de Derry, que eles ficaram amigos, eles formavam um grupo dos perdedores e eles precisavam enfrentar a tal coisa do título. Essa coisa é um monstro mitológico que vive na cidade e que acorda de 29 em 29 anos, uma coisa assim, 29, 27, alguma coisa assim, bem próximo disso. E eles são as únicas pessoas capazes de enfrentar essa coisa. Eles enfrentaram ela quando eles tinham 10 anos de idade e agora aos 30 e tantos, aos 40, eles precisam voltar pra lá pra enfrentar ela de novo. E o principal desse livro não é nem essa parte que eu contei, é o desenvolvimento de cada um dos personagens. A história é muito bem contada, a gente consegue ver exatamente o que cada um dos meninos passou, e a história desenvolve a partir daí, a partir de cada um dos personagens. Os personagens são o foco principal dessa história. E se o final ele tem umas coisinhas que deixam a desejar, principalmente uma cena de sexo desnecessária, e o final mesmo, o final, que é... acabou, tipo, o King não sabia o que fazer e botou aquilo lá mesmo, mas nem isso estraga a grandiosidade que é A Coisa. O segundo livro é um que eu não tenho, assim, eu não tenho o livro, desculpa, mas é Mago e Vidro, que é o quarto livro da série da Torre Negra. Eu gosto muito da série da Torre Negra, não é à toa que eu tenho uma tatuagem da Torre Negra aqui nas minhas costas, não vou mostrar pra vocês, não vou fazer striptease aqui na frente da câmera, desculpa. Mas Mago e Vidro foi o primeiro livro que me fez virar a noite lendo. Ele é o mais diferente dos 7 livros da Torre Negra, porque ele conta a história do Roland antes dele virar um pistoleiro de fato. As primeiras aventuras dele e o que ele teve que fazer logo que ele virou um pistoleiro. Logo, a primeira missão dele, o que ele tinha que fazer pra poder ganhar o respeito do pai, conquistar, ajudar mesmo a cidade dele a não ser destruída, que estava muito perto de ser destruída. É um livro muito intenso, muito pesado. As coisas que acontecem nele são coisas muito relevantes pro personagem. É o que tem o maior desenvolvimento do Roland na história inteira, dos 7 livros. E pra mim é o melhor livro de todos. Tem uma referência muito legal ao Mágico de Oz no final dele também. Eles começam o livro já com essa referência do Mágico de Oz pra poder chegar lá no final. Tem toda essa história da cidade voltar e do crescimento pessoal do personagem, que é muito, muito, muito foda. O primeiro livro da lista é talvez o livro mais incomum de listas de Stephen King que eu vou falar aqui, porque A Coisa, Mago e Vidro, Dança da Morte, todos esses geralmente estão na lista de melhores livros do King. Mas pra mim, o melhor livro do King é Quatro Estações. Por que é Quatro Estações? Quatro Estações tem 3 dos melhores contos do King aqui dentro. São 4 contos, cada um para uma estação do ano, e 3 deles são muito bons e estão aqui dentro. O primeiro deles é Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, que vocês devem conhecer principalmente pelo filme, que é Um Sonho de Liberdade, que é eleito pelo IMDb um dos melhores filmes de todos os tempos. Assim, O Sonho de Liberdade, o filme é muito foda e o livro é, assim, sensacional. A forma como o King vai construindo a redenção de um dos personagens da história, como é desenvolvido toda a trama, a paciência que é estimulada no livro inteiro, tudo que é mostrado ali é feito de uma forma sublime, assim, sensacional. Eu gosto muito da Redenção de Shawshank, mas pra mim ele não é o melhor conto do livro, porque tem O Corpo. O Corpo é o conto que deu origem ao filme Conta Comigo, que é um dos filmes mais clássicos da Sessão da Tarde, que conta a história de 4 amigos que saem numa aventura pra procurar o corpo de um menino que tá desaparecido e que todo mundo julga como morto. A história é bem simples mesmo, eles saem nessa aventura, mas nesse caminho é uma jornada de descoberta de cada um dos 4. Eles se descobrem como pessoas, tem várias reflexões ali acerca tanto da arte de contar histórias, quanto da arte de viver mesmo, de como funciona esse lance de amizade. É talvez o livro do King que mais fala de amizade e fala de uma forma tão bonita, tão singela, que merece ser lido por todo mundo. Além de ter um dos melhores primeiros parágrafos da literatura, eu gosto muito do primeiro parágrafo de O Corpo. Um dia eu vou fazer o top de início de livro, eu com certeza vou falar dele, então pode esperar. Além da Redenção de Shawshank e do Corpo, tem também O Aluno Inteligente, que conta a história de um moleque que descobre que na vizinhança dele tem um ex-nazista, um cara que serviu no regime nazista e que
O menino é fascinado com o nazismo, ele quer saber tudo, ele começa a extrair informações do cara, de como eram as torturas, como era todo o processo dentro do regime nazista, e a partir daí a personalidade dos dois vai desgringolando, assim, vai indo pro saco mesmo. Eles vão começar a piorar a situação, eles começam a ter instintos de matar as outras pessoas, e isso piora a cada página do livro. Você sente no conto o clima pesando a cada momento. Começa de uma forma mais leve, vai pesando, pesando, pesando até o final dele, que é bem pesado, assim. Então vale muito a pena ser lido. E o quarto conto, que é o menorzinho, é o que eu considero o julgo menor, que é o Método Respiratório, que conta a história de um clube que as pessoas vão lá para contar histórias, e esse tal Método Respiratório é uma das histórias que é contada lá nesse clube. E a história é meio macabra, meio sombria, diferente dos outros 3 contos, que não tem nada de parecido com o que o King costuma fazer de horror, de terror. Esse quarto conto tem mais, assim. Ele tem muito dessa parte de suspense psicológico e é muito mais pesado do que os outros 3. E eu acho que, se não me engano, ele vai virar filme também. É o único dos 4 que não virou filme ainda. Os outros 3 são filmes de sucesso. Eu não falei do Aluno Inteligente, mas ele também virou um filme que chamou Aprendiz, que é com o Ian McKellen, que é o Magneto, né? E com outro molequinho que eu não lembro o nome, mas o molequinho tá mó bem no filme também. E assim, vale muito a pena ler os 4 contos e também ver os 3 filmes que já foram lançados. Então é isso, faz aquela coisa de sempre. Curte, compartilha o vídeo, inscreve aqui no canal e me conta. Já leu algum livro do King? Quais são os livros do King que você acha que são os melhores, assim? Eu quero saber a sua opinião, vai. Coloca aqui nas caixinhas do comentário qual é o melhor, que eu quero saber, beleza? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.